Olá, tchauz! Hi, guys! Meu nome é José Rodrigues e sou professor de vocês da disciplina Fonética e Fonologia, juntamente com a professora Ana Mércia. Antes da gente começar o vídeo, realmente, eu queria só justificar o tema desse primeiro vídeo, né, que é os conceitos básicos de fonética e fonologia e as unidades de estudo dessas ciências. Primeiramente, porque já faz um certo tempo que a maioria de vocês concluiu o curso de graduação, e até mesmo para aqueles que terminaram há menos tempo, a disciplina de fonética e fonologia é normalmente ministrada nos primeiros semestres do curso, entre o primeiro e o terceiro período. Assim sendo, acredito que a maioria de vocês já tenha esquecido de algum desses conceitos e vale a pena relembrá-los. Então, para iniciar, eu trago a seguinte pergunta. Uma pergunta mais de reflexão. Realmente é necessário que um professor de línguas, seja ela a língua inglesa ou a língua espanhola, seja um foneticista? O que eu quero saber com isso? Será que eu, enquanto professor, tenho que saber essas regras da gramática fonológica da língua estrangeira para poder ensinar meu aluno? Em que momentos eu levo a fonética e a fonologia para dentro de sala de aula? Essas são algumas perguntas que a gente tem que ter sempre em mente, como professor de línguas estrangeiras. Eu trago uma citação que ela é bem interessante, porque a gente pensa, mas não preciso saber de nada disso para poder ensinar meus alunos com a língua estrangeira. E muitos de nós associamos a fonética, o estudo da fonética e da fonologia apenas com a variação. Eu pude ver isso no fórum da semana passada, que muitos comentavam sobre essa questão que achavam interessante estudar a variação de uma língua. Então vejamos, na citação diz o seguinte: todos os professores de línguas, querendo ou não, são foneticistas. Desde um ponto de vista prático, não é possível ensinar uma língua estrangeira a nenhum tipo de aluno, independente dos objetivos e método, sem dedicar uma certa atenção à pronúncia. E uma certa atenção à pronúncia é fonética. Portanto, nós, enquanto professores de espanhol, ou de inglês, nós, enquanto professores de língua, temos que conhecer um pouco da fonética, da fonologia da língua estrangeira. Por quê? Porque a pronúncia é algo importante. Na historicidade dos métodos, basicamente se divide em dois pontos cruciais essa questão do ensino da pronúncia. Seria, o primeiro, a questão do sotaque estrangeiro, se perde ou se não perde o sotaque estrangeiro ao pronunciar a língua estrangeira. E o segundo, a questão da inteligibilidade. Se é necessário apenas aprender para se comunicar. Você pronuncia de um jeito que seja suficientemente para a comunicação, sem precisar perder seu sotaque ou se aproximar do sotaque do estrangeiro. Então vejamos aqui. Entrando realmente nos conceitos, primeiro a gente tem que pensar em quem foi Saussure. Por quê? Vocês estudaram na aula 1 a questão da fonologia, e vários modelos fonológicos, começando desde da fonologia estruturalista, gerativista, e aí entrando para outras fonologias, como a autossegmental, uma fonologia de uso, etc. Então, para começar sobre a fonologia estruturalista especificamente, nós temos que conhecer um pouco sobre Saussure. Todo mundo aqui já estudou sobre Saussure. E aí nós sabemos que ele foi nascido em Genebra, e ele é considerado o pai da linguística clássica, ou seja, do estruturalismo. E ele é muito conhecido pelo curso de Linguística Geral. E suas dicotomias, que são 4, as principais, se dividem em língua e fala, significado e significante, diacronia e sincronia, paradigma e sintagma. Para essa aula de hoje, a gente vai basicamente se deter a língua e fala e significado e significante, porque elas têm relação direta com as unidades de estudo da fonética e da fonologia. Então vejamos. Fonética e fonologia. Qual é a diferença? E qual é a semelhança? Primeiro, a gente sabe que tanto a fonética quanto a fonologia são ciências que estudam os sons, só que desde perspectivas diferentes e a partir disso tem unidades de estudos diferentes. Portanto, a fonética é a ciência que estuda os sons de uma língua desde o ponto de vista da fala. Se a gente fizer essa relação com a dicotomia língua e fala, a fonética tem relação diretamente com a fala. Por quê? Porque a fonética tem como unidade de estudo o fone, ou seja, o som propriamente dito, que escutamos. Já a fonologia, por outro lado, é a ciência que estuda os sons desde o ponto de vista da língua, ou seja, da estrutura. A fonologia ela tem o fonema como unidade de estudo.
Então, nós temos aí uma citação de Amália Arenas, né, que diz: La fonética describe y sistematiza todos los elementos fónicos que el hombre produce, mientras que la fonología estudia las invariancias o patrones de sonido que en todas las lenguas del mundo subyacen a las inumerables variantes fônicas. Ou seja, a fonética, o que ela faz? Ela descreve e sistematiza os elementos fônicos que o homem produz. Ou seja, tudo aquilo que a gente é capaz de produzir no que se refere à linguagem, né, à fala, está relacionado com a fonética. Então ela vai estudar as variações linguísticas da fala relacionada com os sons, por exemplo. Né? Enquanto que a fonologia ela estuda o que? As invariâncias. Ou seja, o que seriam essas invariâncias? As não variações. Ou seja, os sons padrões. Esses são os fonemas, porque eles são abstratos. Seria a língua de um modo geral. Então a fonologia ela estuda, por exemplo, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua inglesa, pensando nesse produto geral, né, que toda a comunidade deveria falar, algo que se pensa idealizado. Enquanto a fonética, ela estuda como cada um produz aquele som. E aí eu trago essa tabelinha, esse esquema, melhor dizendo, que explica essa relação. Ó, a fonética, ela está relacionada com a fala, que por sua vez está relacionado com o fone ou com a alofone, que são as unidades de estudo da fonética. Né? O fone e o alofone ele é representado entre colchetes, ou seja, ele é a representação realmente do som. Então, sempre que a gente vê um símbolo entre colchetes, a gente vai estar se referindo ao som propriamente dito. Se eu for transcrever como uma pessoa realizou um som, essa transcrição tem que ser realizada entre colchetes. Já a fonologia ela tem relação direta com a língua, que por sua vez tem relação com o fonema, que é a unidade de estudo da fonologia. O fonema ele é representado entre barras, ele é a representação mental do som. Então aí, o que seria o fonema? O fonema é a menor unidade linguística desprovida de significado, ou seja, o fonema por si só não tem nenhum significado. Né? Ele é apenas um som abstrato. É a principal unidade de trabalho da fonologia. São elementos abstratos, como eu acabei de falar. Formam parte do código, competência ao sistema linguístico de uma comunidade de falantes. São compartilhados por todos os falantes de determinada língua para se comunicar. Então, quando a gente pensa no alfabeto fonológico de uma língua, a gente pensa nos fonemas. Né? Então, por exemplo,